Minha irmã pegou meu celular e começou a mostrar minhas conversas para toda a família durante o almoço de domingo. O barulho dos talheres se chocando contra os pratos sempre foi para mim um símbolo de normalidade. Almoço de domingo na casa da minha mãe, a mesa farta, o cheiro de arroz soltinho, o feijão fumegando e a carne assando no forno. Era para ser um momento de união, mas naquele dia se transformou na cena mais humilhante da minha vida. Minha irmã, com aquele sorriso cínico colado no rosto, levantou o celular que eu havia esquecido na sala e começou a ler, em voz alta, minhas mensagens privadas. O silêncio foi imediato. As conversas que eu tinha com um amigo, desabafos sobre como me sentia excluída na própria família, confissões de mágoas antigas, até comentários íntimos sobre minha solidão, viraram munição na boca dela. Cada frase que saía de sua boca era um tiro que atravessava meu peito. Olhem isso. A coitadinha aqui vive dizendo que ninguém a valoriza. Que tragédia. Ela debochava, enquanto minha mãe fingia não ouvir e meu pai apenas suspirava, como se aquilo fosse um incômodo menor. Eu queria gritar, arrancar o celular da mão dela, mas estava paralisada. O sangue subiu ao meu rosto, minhas mãos tremiam sob a mesa. Era como se minha vida tivesse sido exposta em praça pública. E o pior de tudo, ninguém a deteve. Ninguém levantou a voz para defendê-la. O contraste era cruel. Eu sempre fui a filha que cuidava dos detalhes, lembrava dos aniversários, fazia questão de comprar flores para minha mãe, ajudava a arrumar a casa antes das festas. Enquanto isso, minha irmã sempre foi a que quebrava coisas, fazia escândalos, desaparecia por dias sem dar notícias. Mas na mesa de domingo, ela era a estrela. Eu era só a sombra conveniente para suas piadas. A escalada começou cedo. Pequenas farpas, risadinhas disfarçadas. Primeiro, eram comentários sobre minha roupa. Você ainda usa isso? Parece dos anos 90. Depois, críticas mais pesadas sobre minha carreira. Trabalhar tanto para ganhar tão pouco, deve ser frustrante. Até que chegou nesse ponto. Expor minhas conversas mais íntimas, como se eu fosse um espetáculo de circo. Naquele dia, porém, algo passou do limite. No meio das mensagens, havia um desabafo meu sobre como pensei em não voltar mais para casa depois de uma briga. Ela leu aquilo em voz alta rindo, e perguntou: "E aí, por que não sumiu de vez? Seria um favor para todos nós." Foi como se o chão tivesse desaparecido. Aquilo não era apenas humilhação, era uma sentença de exclusão. Eu saí correndo da mesa, as lágrimas queimando meu rosto, ouvindo as risadas abafadas atrás de mim. A explosão extrema não demorou. Uma semana depois, em outra reunião de família, minha irmã trouxe de novo meu celular, dessa vez, com prints espalhados em um grupo do WhatsApp com tios, primos e até vizinhos. As mensagens circularam, e logo eu era o assunto do bairro. A sensível, a rejeitada, a que reclama de tudo. A humilhação agora era pública e irreversível. As consequências foram devastadoras. Minha chefe soube dos prints por fofocas que chegaram até o trabalho. Colegas começaram a cochichar. Até meu vizinho, que costumava cumprimentar cordialmente, passou a me olhar com aquele misto de pena e escárnio. Minha irmã, claro, se gabava. Eu só mostrei a verdade. Se ela não queria ser julgada, não devia escrever essas coisas. Mas quando ela foi longe demais, finalmente houve repercussão. Numa noite de raiva, ela invadiu meu quarto, pegou documentos meus e espalhou pela casa, dizendo que eu era ingrata, que devia tudo à família. Eu a enfrentei, gritei, tentei tomar de volta minhas coisas, e ela me empurrou contra a parede. A pancada foi tão forte que fiquei com hematomas nos braços. Foi a primeira vez que minha mãe ligou para a polícia. O processo começou. Minha irmã foi acusada de invasão de privacidade e agressão leve. O julgamento dividiu a família, alguns defendiam que era apenas uma briga entre irmãs, outros reconheceram que havia ido longe demais. Ela perdeu a confiança até de alguns dos mais próximos. Vizinhos cochichavam que ela sempre teve algo de errado, mas as revelações não pararam aí. Durante o processo, surgiram histórias antigas, lembranças de quando ela roubava dinheiro da carteira do meu pai, de quando espalhou boatos sobre colegas de escola, até relatos de pequenos furtos no bairro. O mal sempre esteve lá. Só estava escondido. E mesmo assim, depois de tudo, ela tentou se aproximar de mim. Primeiro com mensagens frias no celular: "Você ainda é minha irmã." Depois com cartas deixadas na porta da minha casa, escritas à mão, pedindo desculpas, prometendo que mudaria. Eu não respondia, mas lia cada uma com as mãos tremendo. Houve um gesto inesperado. Quando um primo ficou doente, ela doou parte do que tinha para ajudar no tratamento. Pela primeira vez, parecia genuíno. Alguns familiares começaram a dizer que ela estava tentando se redimir. Eu, no entanto, não sabia se era real ou apenas mais um jogo. Com o tempo, ela voltou a frequentar alguns encontros de família. Não era como antes. Havia vigilância, olhares atentos, limites claros. Eu mantinha distância, mas já não era ignorada como antes. A dinâmica mudou. Ainda havia silêncio, um vazio entre nós,
mas pelo menos eu não era mais o alvo fácil. Naquele último domingo, porém, enquanto eu arrumava a mesa, senti de novo o peso do olhar dela. Não era de raiva nem de culpa, era algo diferente, como se estivesse planejando algo que ninguém mais via. Meu coração disparou. O silêncio entre eu e minha irmã nunca foi apenas ausência de palavras, era um campo minado. Cada olhar dela parecia carregar uma promessa não dita, um aviso de que o caos podia recomeçar a qualquer momento. Naquele domingo, quando ela me encarou de novo à mesa, com aquele meio sorriso, percebi que não era arrependimento que morava nos olhos dela, era cálculo. Durante as semanas seguintes começaram a acontecer coisas estranhas. Minha bolsa, que eu sempre deixava pendurada na cadeira do escritório, apareceu aberta e com papéis embaralhados. Um e-mail suspeito foi enviado do meu endereço de trabalho para meu chefe, criticando a empresa e insinuando irregularidades. Eu não lembrava de ter escrito nada daquilo. No início achei que estava paranoica, mas algo dentro de mim gritava, era ela. Confrontei minha mãe. Você viu minha irmã mexendo nas minhas coisas? Ela suspirou, desviando o olhar. Filha, não comece com isso de novo. Ela está tentando mudar. Era sempre assim. A mesma proteção cega. A mesma desculpa. E eu de novo, como se fosse a louca da família, a que imagina demais. Mas a escalada não parou. Um dia cheguei em casa e encontrei meu quarto revirado. As gavetas abertas, minhas roupas no chão, perfumes derramados. E em cima da cama, uma folha de caderno escrita em letras garrafais. Você nunca vai ter paz enquanto eu respirar. Levei aquilo à polícia, mas sem provas concretas, era apenas um bilhete sem dono. A delegada me olhou com pena, disse que eu deveria tentar evitar contato, como se isso fosse possível. Era a mesma história de sempre, eu sozinha contra um fantasma que ninguém mais queria enxergar. O ponto sem volta chegou numa madrugada chuvosa. Eu estava voltando do trabalho quando percebi que o freio do meu carro não respondia. O pânico tomou conta, o pedal afundava e o carro não desacelerava. Só consegui parar porque tive a presença de espírito de puxar o freio de mão com força, derrapando até quase bater num poste. Quando o mecânico analisou, confirmou que eu já sabia, alguém havia cortado a mangueira do fluido de freio. Não era acidente. Era tentativa de homicídio. Foi ali que o medo se transformou em ódio. Eu não ia mais esperar. Reuni todas as mensagens, os bilhetes, os prints antigos, testemunhos de vizinhos que já tinham visto minha irmã rondando minha casa. Levei tudo à delegacia. Ela foi intimada e pela primeira vez, vi minha irmã sendo algemada diante da família. A máscara caiu. O julgamento foi longo, arrastado. A defesa dela tentou pintar tudo como ciúmes entre irmãs. Eu ouvi advogados dizendo que eu era dramática, instável, tentando reverter o jogo contra mim. Mas as provas eram fortes. O corte nos freios, os bilhetes, até imagens de câmeras de segurança mostrando ela perto da minha garagem dias antes do incidente. Quando saiu a sentença, 2 anos de prisão por tentativa de lesão grave e invasão de privacidade, parte de mim sentiu alívio, mas outra parte estava destruída. Porque no fim, ainda era minha irmã. A garota com quem eu dividi um quarto na infância, com quem já ri até chorar, com quem sonhei uma vida inteira de cumplicidade que nunca veio. O bairro inteiro comentou. Uns diziam que era bem feito, outros cochichavam que nossa família era amaldiçoada. Minha mãe entrou em depressão, meu pai se fechou em silêncio. Eu era apontada como a culpada pela prisão, mesmo sendo a vítima. A solidão cresceu como uma sombra dentro de mim. Então, do presídio, começaram a chegar as cartas. As primeiras eram ódio puro, acusações, insultos, promessas de vingança. Depois, aos poucos, mudaram de tom. Ela escrevia lembrando de quando éramos crianças, do dia em que me defendeu de um garoto na escola. Da vez em que ficamos acordadas até tarde inventando histórias de princesas que fugiam dos castelos. Era como se tentasse me puxar de volta para uma lembrança em que ainda existia amor. Eu não respondia. Guardava cada carta em uma caixa que deixava trancada no armário. Mas lia. Sempre lia. 1 ano depois, aconteceu algo inesperado. Um incêndio atingiu parte do presídio, e muitos presos foram transferidos às pressas. Descobri que minha irmã ajudou a tirar uma detenta idosa da fumaça, carregando-a nos braços mesmo com o risco de desmaiar. Saiu nos jornais locais. Jovem presa por briga familiar salva companheira em incêndio. Pela primeira vez, minha irmã era vista como heroína. Isso dividiu a família outra vez. Alguns parentes passaram a dizer que ela tinha mudado, que merecia uma nova chance. Outros achavam que era manipulação. Eu estava no meio, sufocada por dúvidas que me corroíam. Quando ela saiu em regime semiaberto, a tensão atingiu outro nível. Apareceu no portão da casa da minha mãe magra, abatida, mas com aquele mesmo olhar penetrante. Eu estava lá quando ela entrou, e o ar pareceu se partir em 2. Ela não me atacou, não gritou. Apenas me disse, num sussurro, eu ainda sou sua irmã. Você pode fingir que não, mas eu sempre vou ser. Desde então ela tem aparecido em alguns encontros de família.
Não faz escândalo, não me humilha publicamente. Cumpre o papel de quem tenta reconstruir algo. Mas cada gesto, cada sorriso, me deixa em alerta. Na última reunião, enquanto todos conversavam, ela se aproximou e colocou discretamente uma caixinha na minha mão. Eu não abri na hora. Esperei chegar em casa. Dentro havia uma pulseira infantil, a mesma que eu tinha perdido quando tinha 8 anos, a mesma que eu achava que nunca mais veria. Um objeto pequeno, mas carregado de memórias. Por que ela guardou aquilo todos esses anos? Por que devolver agora? Era um pedido de perdão ou apenas mais um jogo psicológico? Deitei naquela noite com a pulseira ao lado da cama, incapaz de dormir. Eu sabia que algo estava para acontecer. A história ainda não tinha acabado. A pulseira continuava em cima da minha cômoda, como um peso invisível que me observava durante a noite. Eu a olhava e não sabia se devia guardá-la ou jogá-la fora. Era como uma prova de algo que nunca consegui decifrar. Lembrança de afeto ou símbolo de controle? A dúvida me corroía a cada dia. Minha irmã parecia se alimentar disso. A cada encontro de família, ela fazia questão de me tratar com uma cordialidade estranha, quase ensaiada. Sentava-se perto, oferecia comida, perguntava sobre o trabalho. Para qualquer pessoa de fora, podia parecer uma tentativa sincera de reconciliação. Mas eu conhecia o brilho nos olhos dela. Não era carinho, era vigilância. As primeiras semanas após a saída dela em regime semiaberto foram tensas. Coisas pequenas começaram a acontecer. Minha conta de luz veio com consumo absurdo, como se alguém tivesse adulterado. Meu carro foi riscado de cima a baixo numa noite em que dormi na casa da minha mãe. E no trabalho, começaram a circular rumores de que eu tinha conseguido minha vaga por piedade do chefe, como se fosse incompetente. Eu não tinha provas, mas senti as mãos dela por trás de tudo. Numa noite, voltando para casa, percebi que a porta estava encostada. O coração disparou. Entrei devagar, com o celular na mão, pronta para ligar para a polícia. Tudo parecia em ordem, até eu chegar no quarto. Em cima da cama, cuidadosamente dobrada, estava uma camiseta que eu tinha usado quando criança. Eu não via aquela peça há mais de 15 anos. Não havia sinais de arrombamento. Nada roubado. Só a camiseta dobrada, como um presente ou uma ameaça. Contei para minha mãe, mas ela só suspirou, com os olhos marejados. Filha, ela está tentando mostrar que se importa. Você precisa parar de ver maldade em tudo. Essa frase me atravessou como uma lâmina. Era o mesmo discurso de sempre, a mesma cegueira que me deixou sozinha durante anos. Eu queria gritar, sacudir minha mãe, obrigá-la a enxergar, mas não adiantava. A escalada não demorou a se transformar em explosão. Um dia recebi um envelope no meu trabalho. Dentro, havia fotos minhas tiradas sem que eu percebesse. No ponto de ônibus, no mercado, até dentro da academia. Algumas eram recentes, outras antigas. No fundo da pasta, um bilhete. Eu sempre estive aqui. Levei o envelope direto para a delegacia. A policial olhou com seriedade, mas o máximo que conseguiu foi abrir um boletim de ocorrência. Sem flagrante, sem câmeras claras, sem assinatura, era só mais um indício. Eu saí de lá tremendo, sentindo que estava perdendo a guerra. Poucos dias depois, veio o ponto sem volta. Minha irmã apareceu na casa da minha mãe com uma faca escondida na bolsa. Ninguém percebeu no início. Ela passou o almoço inteiro em silêncio, quase ausente, até que de repente se levantou e começou a andar na minha direção. O olhar estava vidrado, vazio. Foi meu pai quem segurou seu braço no último segundo, impedindo que ela tirasse a faca do casaco. O pânico foi geral. As crianças choraram, a mesa virou. A polícia foi chamada de novo. Dessa vez, não havia dúvidas. Ela foi levada algemada, enquanto gritava meu nome como uma maldição. A cena ficou gravada na mente de todos. Minha mãe desabou, implorando para que não levassem sua filha, mas a decisão estava tomada. As consequências sociais foram devastadoras para ela. O bairro inteiro comentava, e ninguém mais a via como vítima de um sistema ou de uma família ingrata. Era perigosa, desequilibrada. Até os amigos que ainda a defendiam se afastaram. Eu finalmente não era a única a enxergar, mas a vitória não trouxe alívio, trouxe vazio. O julgamento foi rápido. Ela foi considerada instável e enviada para uma clínica de tratamento psiquiátrico com regime fechado. A família se dividiu outra vez, alguns acharam que ela precisava de ajuda, outros diziam que era fingimento para escapar da prisão. Eu só sabia que, pela primeira vez em anos, conseguia dormir sem medo imediato. Mas o silêncio não durou muito. Algumas semanas depois, comecei a receber cartas da clínica, escritas em letra trêmula, diferentes daquelas de antes. Nelas, ela dizia estar ouvindo vozes, sonhando comigo, lembrando de momentos em que, segundo ela, me protegeu da crueldade de nossos pais. Eu era um monstro para você, mas na verdade tentei ser o escudo, dizia uma das cartas. Era impossível não sentir um aperto no peito. E se parte daquilo fosse verdade? E se ela tivesse carregado algo que nunca entendi?
A revelação mais perturbadora veio numa carta maior, de várias páginas. Nela, minha irmã contou que sabia de um segredo antigo. Quando eu nasci, houve complicações no parto, e a médica teria dito que só um dos bebês sobreviveria. Minha mãe, desesperada, teria gritado: "Salvem a que parece mais forte." Segundo ela, sempre houve a sombra de que eu era a sobrevivente por acaso, e que de alguma forma, eu ocupei o lugar que deveria ser dela. Ler aquilo foi como ser arremessada contra um muro. Eu não sabia se era verdade ou manipulação, mas a ideia me perseguia. Comecei a olhar para minha mãe com outros olhos, questionando lembranças, tentando encaixar peças que nunca fizeram sentido. Enquanto eu lutava com isso, minha irmã dava sinais de mudança. Uma enfermeira da clínica entrou em contato comigo, disse que certa noite, minha irmã se recusou a tomar o próprio remédio para que outra paciente pudesse receber a dose que estava em falta. Um gesto simples, mas que gerou comoção entre os funcionários. Será que finalmente havia um lampejo de altruísmo real? Ou era só mais um ato teatral para conquistar confiança? Minha mãe visitou a clínica e voltou emocionada, dizendo que viu nos olhos dela arrependimento de verdade. Meu pai, cético, disse que era o mesmo jogo de sempre. Eu me sentia dividida no meio de dois mundos, sem saber em quem acreditar. Na última visita, algo aconteceu. Minha irmã me olhou de um jeito que não via há muito tempo. Não havia ódio, não havia ironia. Apenas um silêncio profundo, quase suplicante. Ela segurou minha mão através do vidro e murmurou: "Eu nunca quis ser sua inimiga, mas alguém precisava carregar a dor que você não via." Saí de lá em choque, sem conseguir respirar direito. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei uma nova carta enfiada por baixo da porta. O detalhe era impossível de ignorar. Estava escrita com a mesma letra das cartas da clínica, mas a data era anterior à internação. A carta embaixo da minha porta não me deixou dormir naquela noite. Eu a segurava com as mãos trêmulas, analisando cada curva da letra. Era idêntica às cartas que ela mandava da clínica, o mesmo G alongado, o mesmo S torto. Mas a data era de uma semana antes de sua internação. Como aquilo era possível? Passei horas encarando a folha, pensando em todas as possibilidades. Talvez ela tivesse escrito várias cartas antes de ser presa e alguém estivesse entregando por ela. Mas quem faria isso? Quem se arriscaria a manter viva aquela ligação? Ou pior ainda, e se ela não estivesse tão isolada quanto todos pensavam? No dia seguinte, fui à clínica. Mostrei a carta para a diretora, que franziu a testa e garantiu que não havia como ela ter acesso ao mundo exterior sem supervisão. As visitas eram monitoradas, as correspondências passavam por checagem. "Se essa carta chegou até você, alguém de fora ajudou", disse a mulher, com um olhar pesado. Minha cabeça começou a girar. Eu me lembrei das enfermeiras, dos psicólogos, até de alguns primos distantes que ainda diziam sentir pena dela. Qualquer um poderia estar colaborando. E se houvesse mais alguém na família, alguém que sempre tomou partido dela? Voltei para casa, mas o ar parecia mais pesado do que nunca. E então começaram os sinais. Um buquê de flores deixado na porta, sem cartão. Um ursinho de pelúcia antigo que eu tinha perdido na infância, reaparecido na estante da sala. Um colar que sumira anos atrás, agora pendurado na maçaneta do meu quarto. Era como se alguém estivesse devolvendo pedaços da minha vida, mas de forma tortuosa, macabra. Cada objeto trazia memórias que eu não queria revisitar. Minha irmã parecia estar presente em cada canto da casa, mesmo longe. Contei tudo para minha mãe. Ela chorou e disse apenas: "Talvez ela só queira se reconciliar." Aquilo me deu náuseas. Como minha mãe ainda podia se iludir? Será que ela também participava disso? Será que era ela quem deixava os objetos, acreditando que estava ajudando? A escalada não parou. Uma noite, acordei com barulhos na cozinha. Fui pé ante pé, com o coração martelando nas costelas, e encontrei a porta aberta. Sobre a mesa, havia apenas uma fotografia, eu e minha irmã pequenas, vestidas iguais, abraçadas, sorrindo. Mas sobre a foto havia marcas de faca, cortes profundos atravessando meu rosto. Eu desmoronei. Liguei para a polícia, mas quando chegaram não havia sinal de arrombamento. Nada além da foto rasgada. O policial me olhou com desconfiança, como se eu estivesse inventando. O ponto sem volta aconteceu dias depois. Eu estava dirigindo de volta do trabalho quando vi pelo retrovisor uma moto me seguindo. A moto se aproximava cada vez mais, farol alto, o ronco do motor aumentando. Tentei mudar de pista, acelerar, mas ela continuava colada atrás de mim. Quando olhei de novo, percebi o detalhe que gelou minha espinha. A pessoa usava o mesmo casaco de couro que minha irmã usava quando adolescente, com um bordado enorme nas costas. A moto desapareceu em uma curva, mas eu sabia que não era coincidência. Levei a informação para a polícia, mas novamente disseram que sem provas não podiam fazer nada. Minha paranoia crescia, e eu já não sabia se estava perdendo a sanidade ou se realmente havia alguém me caçando. As consequências sociais voltaram a me esmagar.
No trabalho, começaram a cochichar que eu estava obsessionada com a irmã, que inventava coisas para chamar atenção. Vizinhos cochichavam quando eu passava. Alguns chegaram a dizer que me viram andando sozinha e falando sozinha, como se eu estivesse fora de mim. Eu estava sendo isolada de novo, como sempre. Foi nesse vazio que recebi uma ligação inesperada. Era uma enfermeira da clínica. Ela pediu para me encontrar pessoalmente, sem registros. Marcamos em uma lanchonete afastada. A mulher tremia ao me contar. Ela tem acesso a mais coisas do que deveria. Tem funcionários que passam recados. Não sei quem são, mas sei que ela ainda manda mensagens para fora. Meu sangue gelou. Eu não estava louca. A enfermeira me entregou um caderno que havia encontrado escondido no colchão da minha irmã. As páginas estavam cheias de desenhos infantis, casas em chamas, bonecas sem rosto, figuras femininas cortadas ao meio. Mas no meio havia uma frase repetida dezenas de vezes. Não é ela que deve pagar, é a outra. A revelação de passado oculto veio dias depois, durante uma conversa com meu pai. Eu o pressionei. Falei sobre o parto, sobre a escolha desesperada de minha mãe. Ele empalideceu e, com lágrimas nos olhos, confirmou. A médica disse que uma das gêmeas era mais forte. Sua mãe pediu para salvar a mais forte. E você nasceu primeiro. Foi como se minha vida inteira tivesse desabado. Toda a rivalidade, toda a raiva da minha irmã. Era porque, no fundo, ela acreditava que eu tinha roubado o lugar dela no mundo. Depois disso, vieram novas cartas. Diferentes das anteriores, mais calmas, quase filosóficas. Minha irmã escrevia sobre redenção, sobre fé, sobre o desejo de carregar minha dor para que eu pudesse viver em paz. Algumas frases soavam como sacrifício verdadeiro, outras como ameaça disfarçada. Eu já não sabia distinguir. Numa delas, havia uma mensagem que não me sai da cabeça até hoje. Em breve, você vai entender. Não somos duas, somos uma só. E só uma pode continuar. A convivência em família se transformou em um teatro grotesco. Nas reuniões, todos tentavam agir como se nada estivesse acontecendo. Minha mãe sorria, meu pai se fechava em silêncio. Mas eu sentia o peso dos olhares, como se todos esperassem uma explosão inevitável. Na última vez que fui visitá-la na clínica, ela estava mais calma do que nunca. Sorriu quando me viu e disse apenas: vai chegar o dia em que você vai me agradecer. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei minha janela aberta. Sobre a cama, havia uma caixinha. Dentro dela, um testamento assinado por minha irmã, dizendo que me deixaria todos os seus pertences caso algo acontecesse com ela. Mas no final da carta havia uma frase que me fez tremer até a alma. O presente é meu, mas o futuro é nosso. Logo não haverá diferença entre você e eu. Sentei na cama, abraçando a caixa, incapaz de respirar. Não sabia se era um presente, uma profecia ou uma ameaça final. Aquela frase martelava na minha mente como um sino em dia de tempestade. Logo não haverá diferença entre você e eu. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em nada além disso. Cada sombra parecia carregar a presença dela, cada ruído na casa se transformava em alerta. Cada olhar de minha mãe parecia esconder uma cumplicidade silenciosa que eu não conseguia decifrar. A convivência na família se tornou um jogo perigoso. Eu não podia mais confiar em ninguém. Cada visita, cada ligação, cada comentário casual parecia carregado de significado. Todos tentavam normalizar o que era normal, mas eu sabia, minha irmã ainda estava presente, mesmo na clínica. Os objetos que reapareciam misteriosamente, as cartas atrasadas, os recados entregues por terceiros, tudo era parte de um plano silencioso. Uma manhã, ao chegar no trabalho, encontrei minha mesa virada de ponta cabeça. Papéis espalhados, fotos antigas de minha infância rasgadas, minhas coisas pessoais reviradas. No monitor do computador, havia um arquivo intitulado Tudo o que você teme. Hesitei antes de abrir. Dentro, imagens minhas em diversos momentos do dia a dia, saindo de casa, caminhando para o trabalho, até momentos que eu julgava privados. Tudo catalogado, tudo estudado. Eu estava sendo observada. E não era apenas paranoia. Era planejamento. Minha irmã não precisava estar fisicamente presente. Suas mãos e mente estavam em cada detalhe da minha vida. Levei o caso à polícia novamente, mas, como antes, sem provas de quem entregava os arquivos, sem flagrante, sem assinatura, ninguém podia ser responsabilizado. Senti uma mistura de raiva, medo e impotência. Como se estivesse sendo caçada sem sequer perceber. Dias depois, recebi uma ligação da clínica. Era a enfermeira de sempre, aquela que me havia dado informações antes. Ela estava assustada. Ela escreveu algo hoje que me deixou preocupada. Está falando sobre o que vai acontecer quando você estiver sozinha. Não sei se é delírio ou plano concreto. Meu coração disparou. O que ela estava planejando? Decidi que precisava investigar por conta própria. Passei a monitorar minhas correspondências, minhas redes sociais, minhas rotas diárias. Tentei me cercar de segurança, mas cada detalhe parecia escapar.
Numa noite, revisando câmeras da rua que consegui instalar, notei algo aterrador: sombras se movendo em lugares que deveriam estar vazios. Movimentos rápidos, furtivos. Uma sensação de que alguém conhecia cada passo meu. Foi nesse período que recebi uma carta sem remetente, escrita à mão com a mesma letra de minha irmã: "O que é meu, sempre será nosso. Prepare-se para entender." O texto não dizia mais nada, mas o suficiente para congelar minha alma. No trabalho, rumores começaram a se espalhar novamente. Colegas sussurravam sobre meu comportamento estranho, meu semblante cansado. Ninguém parecia acreditar na extensão do que eu estava passando. Meus amigos mais próximos me olhavam com preocupação, mas eu não podia contar a ninguém os detalhes. O medo de parecer louca era maior do que qualquer necessidade de ajuda. Um dia, minha mãe me chamou ao lado e disse: "Eu vi como ela olha para você. Não é só desejo de estar perto. Ela quer que você entenda, de uma forma que você não vai gostar." A frase me gelou. Eu sabia que minha mãe não mentia, mas o que significava entender de uma forma que não vou gostar? E então, veio o convite inesperado. Uma carta oficial da clínica. Minha irmã poderia passar uma tarde comigo, sob supervisão. A clínica alegava que era um teste de reintegração social, algo para medir como ela lidava com a família fora do ambiente controlado. Eu aceitei, mesmo com o coração acelerado, mesmo com a ansiedade sufocando. Chegando lá, ela estava diferente. Menos agressiva, menos teatral, quase serena. Mas o olhar permanecia o mesmo, penetrante, carregado de intenções que não podia decifrar. Ela sorriu e disse: "Senti sua falta." Eu não respondi, apenas observei, cada movimento, cada gesto. Ela trouxe uma caixa. Dentro, havia objetos antigos, meu primeiro diário, fotos de infância, brinquedos que eu julgava perdidos. Tudo estava intacto, quase perfeito. Um gesto de carinho, ou uma manipulação? Eu não sabia mais distinguir. Ela então abriu o diário. Folheou algumas páginas, lendo trechos em voz alta, meus pensamentos, meus medos, minhas pequenas vitórias. E disse, com a voz baixa: "Eu vi cada momento. Sempre vi. Sempre senti que deveria proteger você mesmo quando parecia te machucar." Minha garganta se fechou. Era impossível saber se ela estava falando a verdade ou apenas construindo mais uma narrativa para me dominar emocionalmente. No caminho de volta, deixei a caixa na minha mesa em casa. Tudo parecia tão normal, mas o silêncio carregava ameaça. Havia algo no gesto dela que me dizia: o plano não tinha acabado. Ainda havia capítulos a serem escritos, segredos a serem revelados. E eu sabia que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um estalo vindo do corredor. Levantei-me devagar e percebi que a caixa estava aberta, objetos espalhados pelo chão. Nenhum sinal de arrombamento. Ninguém além de mim estava em casa. E ainda assim, tudo tinha sido mexido. Foi então que entendi. Ela não precisava estar presente para que sua influência fosse sentida. Cada gesto, cada carta, cada objeto, cada memória manipulada. Era como se minha irmã tivesse plantado pedaços de si mesma em cada canto da minha vida. E eu estava cercada por ela, mesmo quando ninguém via. Segurei a pulseira, o diário e a caixa. Uma sensação de impotência me invadiu. Eu não sabia mais quem controlava a narrativa, eu ou ela. E a frase que ecoava na minha mente desde aquela primeira carta voltou com força: "Logo não haverá diferença entre você e eu." O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Uma voz familiar, mas distorcida pelo tempo e pelo ódio silencioso, sussurrou: "Está pronta para entender quem realmente somos?" E então a ligação caiu, deixando-me sozinha no escuro, com a caixa aberta e a certeza de que o próximo capítulo seria ainda mais perigoso. A ligação daquela noite não saiu da minha cabeça. A voz, arrastada e distorcida, parecia flutuar entre memórias antigas e intenções obscuras. Eu sabia que não era um trote, era ela. Minha irmã. A distância física já não significava nada. Suas palavras eram como correntes invisíveis que se enrolavam ao meu redor, apertando meu peito, roubando meu fôlego. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas cada passo parecia carregado de tensão. Eu observava o reflexo nos vidros do prédio, cada movimento suspeito na rua, cada olhar de colegas que de repente, me pareciam cúmplices de algo que eu não entendia. O medo se misturava à raiva, à frustração, ao cansaço de lutar contra uma sombra que estava sempre à frente de mim. Ao chegar em casa, encontrei novamente a caixa sobre a cama, fechada. Desta vez, não havia cartas. Apenas um bilhete minúsculo, escrito à mão: "Não fuja. É hora de entender. É hora de aceitar." O frio percorreu minha espinha. Eu senti como se minha vida estivesse pendurada por um fio, e cada palavra escrita parecia ser uma ordem silenciosa que eu não podia desobedecer. Abri a caixa. Dentro, encontrei fotos antigas de nós duas, crianças brincando no quintal, abraços roubados, sorrisos que pareciam eternos.
Mas entre essas imagens, havia recortes de jornais antigos, cartas da escola, bilhetes da família. Cada detalhe mostrava uma narrativa diferente da que eu conhecia. Enquanto folheava as fotos, percebi que havia mensagens escondidas nelas, pequenas anotações no verso, que apenas ela poderia ter feito. Observe, aprenda, entenda. Você e eu somos o mesmo. Era como se estivesse me ensinando uma lição que eu ainda não estava preparada para receber. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber mudanças sutis em mim mesma. Eu reagia de forma diferente às pessoas, aos problemas, às lembranças. Era como se a presença dela, mesmo à distância, tivesse reconfigurado o meu comportamento. Cada gesto, cada escolha, cada pensamento carregava a sombra dela. A reintegração gradual dela na família continuava, mas de forma controlada. Minha mãe, encantada com os pequenos sinais de bondade, não percebia que cada gesto era medido, calculado. Ela sorria, ajudava, parecia genuína, mas eu sabia que ainda havia camadas de manipulação que eu não podia ver. Então veio o ponto mais crítico, uma visita na clínica. Era a última antes da alta definitiva. Eu estava preparada para o encontro, mas não para o que viria a seguir. Ela me olhou nos olhos e disse, com uma calma surpreendente: "Você nunca entendeu de verdade. Nós somos partes da mesma história. O que você chama de vingança, eu chamo de justiça." Eu respirei fundo, tentando não demonstrar medo. Mas a verdade era que uma parte de mim estava curiosa. Queria entender o que ela via, o que sentia. Queria, de alguma forma, conectar-me a essa mente que me havia assombrado por anos. Ela estendeu a mão. Dentro dela, havia um pequeno envelope. Dentro, novamente, cartas antigas, memórias que pareciam minhas e dela ao mesmo tempo. Mas havia algo mais, instruções detalhadas sobre como reconstruir a relação entre nós, entre a família, e sobre como lidar com todos os ressentimentos antigos. Cada palavra tinha peso, cada frase carregava intenção. Naquele instante, compreendi que a explosão final não seria violência física, nem humilhação pública. Seria psicológica. Um confronto de mentes, um duelo de lembranças, manipulações e perdão. Ela sabia que me entendia tão profundamente quanto eu a entendia, talvez até mais. E era isso que a tornava perigosa e fascinante ao mesmo tempo. A calmaria que se seguiu foi inquietante. A família estava reunida, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe olhava para nós duas com esperança, meu pai permanecia em silêncio. E eu sentia uma tensão silenciosa. Um fio invisível que ligava minha irmã a mim de uma forma que ninguém mais poderia perceber. As cartas continuaram chegando, desta vez com pequenas mensagens de reconciliação. Gestos altruístas dela se tornaram mais frequentes. Ajudava vizinhos, cuidava de parentes idosos, fazia doações discretas, sem alarde. Era impossível negar que havia mudanças reais. Mas cada gesto vinha acompanhado de uma lembrança de todo o passado. Cada ato de bondade carregava o peso da violência emocional, da humilhação, da perseguição silenciosa. Eu sentia que a qualquer momento algo poderia quebrar a frágil paz que se formava. E então, veio o último teste. Um convite para passarmos um fim de semana sozinhas, fora da cidade. A clínica aprovou, minha mãe insistiu, meu pai concordou silenciosamente. Eu aceitei, mas com medo. Medo do que ela poderia fazer, medo do que eu poderia sentir. Durante a viagem, cada gesto dela era medido, cada palavra parecia carregar camadas de significado. E quando chegamos à cabana isolada, no primeiro entardecer, ela se virou para mim e disse com um sorriso que não era exatamente um sorriso: "Agora você vai ver o que sempre esteve diante dos seus olhos. Que nunca houve diferença entre nós. Que nunca houve escolha. E que, por mais que tente, você não pode escapar de mim." Aquele momento congelou o tempo. Cada lembrança, cada dor, cada humilhação e cada gesto de amor perdido se condensou em segundos. A sensação de que toda a história que vivi até ali estava prestes a explodir de forma definitiva me sufocou. Eu sabia, naquele instante, que a batalha final não seria entre nós como inimigas, nem como irmãs normais. Seria algo mais profundo, uma fusão de passado e presente, de memória e intenção, de culpa e redenção. E então, o silêncio tomou conta da cabana. O vento batia nas janelas, as sombras dançavam pelas paredes. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia se sobreviveria à revelação que viria. A última frase que ela me disse, antes de virar para olhar a floresta, ficou ecoando: "Prepare-se, porque quando a verdade aparecer, não haverá como voltar atrás." O futuro ainda estava por escrever, e eu não sabia se ele nos salvaria ou nos destruiria.